The Last Dance é um documentário de 10 episódios sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls da década de 90, indo em busca do 6º título, o segundo three-peat, em 8 anos. O documentário, além de mostrar cenas inéditas ao público daquela temporada de 98, consegue contar histórias dos personagens mais importantes, não só daquele ano, mas para toda a década de sucesso que o Bulls tiveram. Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson, Dennis Rodman, Jerry Krause e Steve Kerr tiveram um grande destaque durante a história do documentário. E é sobre esse documentário que a gente vai debater aqui os principais pontos que chamaram nossa atenção. Eu acho que vai ser um debate muito legal, porque eu tô tendo a visão de um cara que gosta muito de esporte, mas que nunca gostei muito de basquete, e eu não sabia porra nenhuma sobre a história do Michael Jordan. Eu só sabia que ele tinha jogado no Chicago Bulls. E aí eu fui acompanhando a história e, tipo, foi crescendo comigo. Tipo, mano, é uma história muito complexa. E o tanto de personagem que tem, o que cada personagem representa, eu fui falando, nossa, não acredito nessa história. E, nossa, é sensacional. E a gente tem a visão de um cara também que já é mais fã de basquete. Então, eu acompanho basquete há mais tempo do que você. Então eu já estou um pouco mais integrado na história. Já sei algumas coisas, já vi alguns títulos acontecendo, então eu sei mais ou menos o que aconteceu. Você já sabia quem era Scottie Pippen? Já sabia quem era Scottie Pippen. Sabia quem era Phil Jackson? Já sabia quem era todo mundo. Eu só sabia quem era Michael Jordan e Magic Johnson. No máximo. E o LeBron James. Não, todas as participações são incríveis. Isso é verdade. E o documentário mostra umas cenas de vestiário também, que é tipo uma coisa que... Então, mas o maior fã da história dos Bulls, tipo, nunca tinha tido acesso a esse material. Exato. Então imagina o quão feliz esse cara ficou com a produção desse... E o mais impressionante é que tanto a NBA quanto o Chicago Bulls autorizaram que esses filmagens acontecessem durante a temporada inteira. Sim. E terem sido guardados por 20 anos. Então. E pra serem liberados, eles tiveram que ter o aval de todo mundo. Do Chicago Bulls, da NBA... E principalmente de quem? Do dono da fita, né? Do Michael Jordan. Lógico. Que agora... No podcast que a gente fez falando de futebol, a gente tava falando de caras que estavam no nível pica. Sim. E a gente não citou o Michael Jordan. Eu acho que só comprova mais que a gente... Não, me deu um tapa na cara, mano. Do quão foda é o Michael Jordan e do quão importante ele foi, mano. Tipo, eu não tinha a dimensão disso, não tinha. Sim, eu também não. Mano, eu que acompanho um pouco basquete, quando eu via o Curry jogando pra caralho, fazendo cesta de 3 pra porra, um basquetebol lindo, eu ficava pensando, nossa, mano, será que esse cara não pode ser... melhor que o Michael Jordan, porque eu não sabia nada do Michael Jordan. Que a gente não tinha visto. Eu sabia que ele era visto como o melhor de todos os tempos com senso comum, só que eu nunca tinha visto nada dele além do Space Jam. E esse documentário mostra, mano, é um tapa na cara do que da gente, em primeiro lugar, que não colocou ele. Exatamente. E um tapa na cara do que é, mano, do quão alto o patamar de uma pessoa pode chegar. Sim. Ele era o cara mais famoso da Terra na década de 90. Sim. Eu acho que a única pessoa que competia com ele, talvez, era o Michael Jackson. Talvez. Então, tem um cara no primeiro episódio, um repórter do Washington Post, ele fala que no nível que o Michael Jordan chegou, só tinham 2 pessoas, que era o Baby Ruth, acho que é um cara do beisebol. O cara do beisebol, 1930, da década. Eu anotei aqui também quem é o outro. Era o Muhammad Ali. Era o Muhammad Ali. Que eram os únicos 2 caras que estavam no patamar do atleta mais conhecido do Michael Jordan. É pesado, né, mano? É demais, mano. O documentário só mostra cenas e cenários pra aumentar ainda mais a profecia do Michael Jordan. Sim. Porque eu acho que uma coisa que sempre é discutida é se o LeBron já pode ser considerado melhor que o Michael Jordan, se o Kobe pode ser considerado melhor que o Michael Jordan. Eu acho que muita gente da nossa geração defende esses outros 2 porque a gente não viu o auge do Michael Jordan. Exato. Porque vendo o documentário, eu tinha uma visão do Michael Jordan. Eu tinha uma visão dele como jogador, assim. Qual que era a visão? Mano, ele era intocável, ele era o melhor, não tinha nenhuma comparação a ele. Só que eu não entendia o porquê isso era o status dele, vamos dizer assim. E eu nunca, vou dizer a verdade, eu nunca tive interesse em assistir os jogos antigos, porque, puta, às vezes é muito parado, às vezes é muito lento.
E, sei lá, fica chato. Você vai ter que assistir uma série inteira dos playoffs, dos caras de, tipo, 1992. Pra conseguir avaliar. Pra conseguir avaliar até chegar ao fim. Mas se tu for ver, 1992 é justamente o ano que tem a Olimpíada que se forma o Dream Team, que é mostrado cenas desse Dream Team no documentário, que tinha o... Isso é verdade. E esse time, nessa década, tipo, a gente sente pegar os jogadores de hoje, tipo, não tem como tu dizer que se tu fizer uma seleção dos melhores de hoje, ganharia daquele time, mano. Tipo, se pegar os jogadores que são considerados um dos melhores da história do basquete, eles não poderiam fazer... a maioria deles jogava, tipo, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Sim. Se for parar pra pensar. E uma observação sobre o Dream Team que eu achei muito da hora, era que o Bulls, antes de ganhar a primeira, em 91, eles, tipo, tinham um time merda, aí chegou o Michael Jordan. Aí eles deram uma melhoradinha e com o tempo foram se aperfeiçoando cada vez mais. Até que eles estavam batendo de frente com os caras na divisão deles, que era o Detroit Pistons. Sim. E eles perderam 2 anos seguidos Essa história do Detroit Pistons é muito boa. Detroit Pistons. Eu queria só chegar no ponto que no Detroit Pistons tinha um craque que foi bicampeão da NBA, que era o Isaiah Thomas. Ah, ok. Entendi onde é que você tá indo. O Isaiah Thomas. E o Isaiah Thomas e o Michael Jordan não se davam de jeito nenhum. E aí quando fizeram essa convocação pra Olimpíada... Não, mas por que eles não se davam? Depois de 2 anos que o Detroit vencia deles, o Michael Jordan foi e, tipo... Ele perdeu a segunda vez, o segundo ano pro Detroit. Ele não tirou férias e ficou, mano, malhando, treinando que nem um monstro, um animal. Sim. Tipo, eles perderam num dia, ele já começou no dia seguinte, tipo, e puxou os companheiros de equipe pra treinar junto. Então eles estavam treinando todo mundo fora da temporada pra, nessa temporada, conseguir ganhar do Detroit Pistons. Exatamente. Essa foi a primeira grande história do Michael Jordan, vamos dizer assim. Ah, sim. Então, e aí ele começou a odiar o Isaiah Thomas porque quando eles ganharam... É verdade. Em 91, Fala aí. O Isaiah Thomas, ele saiu de quadra, ele puxou o time inteiro do Detroit, que tava... Eles chegaram no final da série, no playoff do basquete, e o Chicago tinha ganhado. Em vez do Detroit esperar o tempo acabar... E ficar em quadra pra cumprimentar, que nem Chicago tinha feito 2 anos anteriores. Exatamente. Mesmo perdendo, o Isaiah Thomas puxou o time inteiro do Detroit pra sair da quadra, pra não cumprimentar. Eles foram, tipo, maus perdedores. Exatamente. E aí o Michael ficou puto com isso, puto. E essa é uma coisa que vai se repetir ao longo do seriado. Sim. O Michael fica pistola? O Michael fica pistola e, tipo, meter 63 pontos, tá ligado? É uma parada assim. Tem a ver muito com o foco dele, mano. Então, mas eu acho que esse é um ponto muito interessante, que ao mesmo tempo que ele necessita de fazer isso, pra manter o fogo competitivo nele, aquilo vicia ele de uma maneira insaciável. Então, tipo, ele tá sempre buscando competição. Você pode ver que ele tá sempre apostando, sempre jogando carta, sempre fazendo uns bagulho, sempre jogando golfe. Tá sempre fazendo. Ele é um viciado, não? Ele é um viciadíssimo. E aí, ele... Por até essa treta com o Isaiah Thomas, que era tipo um craque, que com certeza seria convocado pro... Tipo, imagina uma seleção de futebol, que o Sérgio Ramos briga com o Piquet, e aí um deles é tipo... Não é chamado pra seleção. Não é chamado pra seleção. O Isaiah Thomas não foi chamado pra Olimpíada só porque o Michael Jordan não gostava dele. Então aí você já começa a ver tipo o tamanho do Michael Jordan, que tinha ganho não lembro se foi ou se foi 2 em 92. Eu acho que... Não, foi 2. Foi 2? Porque as finais da NBA são antes das Olimpíadas. Sim. Então, ele era campeão da NBA e tipo... Olha o tamanho que já tava esse cara de poder desconvocar um cara que com certeza teria sido convocado. Não, ele foi campeão 2 vezes já, sendo um monstro, levando é um monstro. o MVP da final as 2 vezes. Já. Mano, o cara As 6 finais que ele ganhou, ele foi MVP em todas. Sim. Mano, o cara é um absurdo. E o mais incrível, além dessa competição, é porque eles contam uma história muito boa do Michael atleta. De como ele era e de como ele abordava as coisas, pra ver a maneira como ele enxergava o jogo. Então... O jogo de basquete em si ou a motivação por trás? O jogo de basquete. Tá. Porque as cenas e depois, tipo, os resultados e os movimentos que ele fazia era, tipo, tão absurdo, e ele conseguia fazer, não com facilidade, mas ele conseguia fazer... Tipo, fazer uma cesta muito de longe, fazer uma cesta totalmente marcada, fazer uma cesta, tipo, fazendo uma pirueta com a bola antes de enterrar ela. Tipo, facilidade. Essa facilidade, exatamente, que ele tem com o jogo foi uma parada que me impressionou muito.
E ele botava a bola embaixo do braço e conseguia fazer o que exato. queria. E tipo, eles atribuem essa facilidade que ele tem com o jogo pelo tanto que ele se esforçou e treinou o jogo. Não porque ele nasceu com a parada. Isso porque é da hora. ele se esforçou e treinou mais do que todo mundo e o triplo de todo mundo. Isso é muito da hora, porque... Então, tipo, a perseverança, o comprometimento que ele tinha em ganhar essa parada porque ele gostava, tanto do jogo de basquete, tanto quanto gostava de ganhar, um comprometimento que ele teve, velho, é muito incrível. É uma coisa que você raramente vê hoje em dia, de atletas assim. Então, nesse ponto eu queria fazer um paralelo que eu não consegui deixar de fazer durante A série. Eu gosto muito de futebol e eu não consigo deixar de traçar paralelos com o futebol. Então eu via o Michael Jordan tão obstinado a se tornar bom naquilo que ele queria, que me lembrou muito o Cristiano Ronaldo, mano. Sim. Porque o Cristiano Ronaldo é um cara que a gente pensa em foco, a gente pensa no Cristiano Ronaldo. Sim. E é um cara sinônimo. E é um cara que conseguiu fazer uma competição com o seu concorrente da mesma década, que é o Messi, que essa competição, na verdade, não devia nem existir. Pelo menos na minha opinião. O Messi é muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, se for ver, mano, o Messi é genial. O Messi tem uma facilidade impressionante. E o Cristiano Ronaldo, não que ele seja ruim, ele é muito bom, mas ele consegue chegar no mesmo patamar do Messi, que é um dos caras mais fodidos da história, e consegue ser até mais relevante que o Messi para sua seleção, ganhar mais título que o Messi, com o foco e determinação que ele tem, mano, em sempre vencer e a capacidade de ser decisivo. Mano, o Cristiano Ronaldo, ele é um absurdo. E eu lembrei muito, quando a gente via o Michael tendo, meio que fazendo esse jogo mental dele, tipo, pegar a raiva de alguém para jogar muito bem e mostrar para essa pessoa que ele é bom. Isso me lembrou muito o Cristiano Ronaldo na última Champions, que foi a primeira dele pela Juventus. Ele perdeu o jogo de ida do Atlético de Madrid nas oitavas de final de 2-0. E aí na comemoração o Simeone fez uns gestos tipo assim, como se ele fosse boludo, sabe? Como se ele tivesse bolas, assim, tipo... Essa tradução mesmo. Sim. Como se o time dele fosse cascudo. Sim. Jogo da volta. Foi 2-0 pro Atlético de Madrid. O jogo da ida. Atlético de Madrid, você sabe que aquela defesa fechada, nada passa. Não passa nada, toma tipo 2 gols por jogo. Eles tinham que fazer pelo menos 2-0. Se tomasse tinha que fazer 4-1. 3-0 pra Juventus, 3 gols do Cristiano Ronaldo. Só isso. No último gol, ele vai e faz a mesma comemoração que o Simeone fez pra provocação. Então eu fiquei imaginando, se a gente não tem um documentário do Cristiano Ronaldo. Ainda não. Mas tipo, pode ser que ele tenha talvez um modo pensante, modus operandi similar o do Michael Jordan. Sim. Consigo ver. Tipo, usar isso como motivação muito grande. Tipo, esse foi um caso que transpareceu, mas talvez ele use isso também para se motivar. Sim. É incrível que essas competições que o Michael fazia poderiam ter N motivos. Tipo, quando teve a final de 96 contra o Supersonics, dias antes da final, ele estava num restaurante em que o técnico do Supersonics também estava. Então, era o técnico adversário. O técnico não cumprimentou o Michael Jordan. Ele saiu do restaurante e nem deu oi. É verdade, eu lembro disso. Então, ele simplesmente foi e destroçou o Jazz. E, tipo, essa competição é boba. É realmente boba. Mas era só o que bastava pro Michael Jordan falar assim, não, quer saber, eu vou destruir o seu time. Pra ele se superar mais. É incrível. E, tipo, ele prometia e ele fazia. Fazia, mano. Ele é um cara que, mano, não é rega, velho. É impressionante. Não é rega, exatamente. O cara confia 100% de que ele é o melhor e de que ele vai conseguir. Tá, até na cena do último jogo, o último arremesso de todos... Pelo Chicago Bulls. Pelo Chicago Bulls. Todo mundo comentou, quando passou a cena, o Scott Pippen falou, sai da frente, que é ele que vai arremessar. O Dennis Rodman falou, mano, quando eu vi que ele pegou a bola, eu sabia que eu não ia receber. Faltava, tipo, segundos, a bola... Ele fez a cesta faltando 6 segundos pro fim. Mano, 6 segundos da última final, do último jogo do Michael Jordan. É lógico que ele vai dar o arremesso, tá ligado? Sim. É lógico. Os caras falaram, mano, quando ele pegou a bola, eu já sabia o que ele ia fazer. Não ia dar pra fazer nada, só vou me posicionar. E até os adversários, no fundo, deviam saber que ele ia acertar, que sabia, mano. Lógico que sabia. É muito triste, mano. O time do Utah Jazz, os times que enfrentaram o Michael Jordan... Eram bons, sabe? Mas, mano,
não tem como vencer. Não. Não tem como Ele vencer. não perdeu uma final de NBA. É impressionante, velho. Não, e o mais impressionante é que ele ganha os 3 primeiros anos, e aí tem aquele incidente do pai dele, que o pai dele é assassinado, ele fica muito mal. Muito movido. E a última conversa que ele teve com o pai foi sobre exatamente a vontade do Michael ir pra jogar beisebol. E o pai falou, vai, faz. Segue o seu sonho. Exatamente. Porque o Michael naquele momento já era, mano, ele já tinha considerado por muitos o GOAT do basquete. Já tinha alcançado o three-peat, que ele ganhou em 91, 92 e 93. Uhum. E 3 finais. 3 MVPs nas finais. Seguidos. Então ele já tava no status de pessoa mais conhecida, pelo menos nos Estados Unidos. Não sei se do mundo, mas acho que do mundo, talvez. É que a gente não tava lá pra ver. Exato. Então, assim, mas ele já tinha atingido um nível muito alto. Mas sabe que eu tenho um dado sobre o número da audiência nos Estados Unidos quando o Chicago Bulls estava na final da NBA e quando ele não estava. No outro ano, o Michael Jordan sai e aí ele tem 1 ano e meio de hiato que ele fica sem jogar basquete e joga beisebol. Em 91, teve 27 milhões de espectadores em média em todos os jogos da... Quantos? 27 milhões na TV americana. 27 milhões, tá. 27 milhões em média nos 3 primeiros anos de 91, 92 e 93. E no ano seguinte, quando o Michael tava jogando beisebol, e foi 2 times, a audiência caiu pra 16. Desceu 11. Meu Deus. E isso Michael Jordan. Isso se manteve depois, tô falando de média de todos os jogos das finais, e sendo que nenhuma vez teve jogo 7. Uhum. Que é o jogo que puxa mais a audiência. E aí depois teve outras séries que chegaram no jogo 7, mesmo assim tiveram 10 milhões a menos. Então quando você vê o gráfico de audiência das finais da NBA, sempre tá mais ou menos oscilando perto, e aí tem um ponto alto que são os Chicago Bulls quando chegaram na final. Então tanto de audiência que esse cara chamava também, isso só nos Estados Unidos. Imagina o alcance dele no mundo. Sim, exatamente. A NBA era transmitida para 80 e poucos países antes da era Michael Jordan, e no final, em 98, já tava pra mais de 200 e poucos países, mano. É incrível, mano. É incrível esse fenômeno que é o Michael Jordan dentro da quadra e fora da quadra. Mano, o tanto de comercial, o tanto de anúncio. O cara foi co-estrela de um dos maiores filmes do mundo, ao lado de um dos maiores atores do mundo. Long Legs. Famosíssimo Perna Longa, cara. Eu prefiro Long Legs. Não, tudo bem, mas ele fez um filme ele é estrela de um filme com Perna Longas, cara. Ele atingia não só pessoas da nossa idade, de 21, 25, e pessoas que gostavam do esporte, mas ele atingia todo mundo, criança, adulto, idoso. O Michael Jordan foi um fenômeno tão grande culturalmente, e o documentário fala tanto disso, e reflete bastante nesse ponto, que você entende essa grandeza e por que ele tem esse status de intocável. Sim, com certeza. E eu acho que uma outra discussão válida era sobre o Michael Jordan, assim, como atleta é indiscutível o tamanho dele. Uhum. Mas eu acho que no contexto que a gente está vivendo agora um momento cultural, um histórico muito forte, que é a luta contra o racismo. E a gente tem um episódio que é citado como... Brutalidade da polícia. Exatamente. E a gente vê, o maior jogador de basquete hoje em dia, o LeBron James, ele defende ativamente a luta... Ele é uma das vozes mais ativas. Um dos caras mais influentes do mundo que luta nessa luta. Igualdade. Exatamente. E no documentário mostra uma coisa que deixa a gente pensando um pouco sobre a pessoa Michael Jordan, não sobre o atleta. O atleta é indiscutível. Que estava tendo eleições para o Senado, não sei, Senado no estado do Michael Jordan, Carolina do Norte. E quem estava disputando você lembra o nome dos caras? Não, mas era um candidato negro e um candidato branco racista, que já tinha escândalo de racismo. Não, e ele era, declaradamente racista. Isso. Tinham declarações, tinha, conteúdo para provar que não era especulação. Todo mundo sabia que ele era racista. E aí, na época, cutucaram o Michael Jordan para ele se posicionar sobre isso, para ele defender... Era do estado dele, logicamente. Era do estado dele, óbvio. E ele falou assim, republicanos também compram Air Jordan. A gente não sabe em que contexto que ele falou, se ele falou de zoeira e pegaram essa informação isolada.
Mas é um... Tipo, você precisa entender o tamanho que você tem quando você se posiciona desse jeito, né? E, tipo, isso me faz valorizar muito o LeBron James. Sim. É uma coisa que eu admiro pra caralho nele. E me faz valorizar menos o Michael Jordan, sabendo, tipo, disso que foi dito. Não criticando qualquer coisa na parte atleta, mas eu acredito que um cara desse tamanho, ele podia ter feito, sabe? Ficou um gostinho de que ele podia, e aí Isso com certeza, mano. o branco racista acabou ganhando a eleição. Isso com certeza, mano. Eu concordo muito bem com você quando você fala que é muito bom ver um atleta desse tamanho atingindo tanta gente, tantas plataformas, levando essa mensagem contra o racismo. Com certeza. É muito bom ver isso e realmente faltou a palavra do Michael Jordan. Eu até acho que ele deve ter sofrido por ter falado isso, como as pessoas mostraram. Que até o Obama acho que deu um depoimento sobre esse assunto. A Michelle acho que apareceu. Então. Pra você ver, os caras chamaram o Obama e a Michelle Obama pra discutir uma decisão política, entre aspas, do Michael Jordan. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara, velho. Então, tipo, eu acho que ele deve ter sofrido bastante por ter falado isso naquela época e deve ter sofrido bastante agora, por conta... Que eu também acredito que o documentário deve ter voltado isso à tona e mais pessoas que não conheceram essa história também querem, sabe, que ele fale. Mas isso é outra coisa que eu achei... Então, a questão é, Michael Jordan e a marca Jordan doaram 100 milhões por 10 anos para causas contra o racismo. Nos Estados Unidos inteiro. Da hora. Então eu acho que... E eles se posicionaram sobre todos esses protestos do George Floyd e a rebelião social que está acontecendo nos Estados Unidos. Mano, com certeza. Eu acho que ele uma coisa que deve ter pensado. Lógico. Com certeza. Talvez ele não tivesse, tipo, noção na época, porque na época não tinha rede social pra saber. Hoje o LeBron James sabe quantas milhões de pessoas seguem ele assistem ele na rede social. Talvez o Michael Jordan não tivesse... Não só na rede social, tanta dimensão, tipo, da importância que ele tem na formação da opinião de muitas pessoas, mano. Exatamente. Que é isso que os famosos são hoje em dia. Eles formam opinião, tanto que no outro podcast a gente falou sobre casos que a gente achava muito pica. Óbvio que, tipo, a gente releva, a gente já, tipo, não é tão emocionado com essas coisas, mas tem, tipo, muita gente que é muito influenciável por qualquer coisa que a pessoa que ela taxa como ídolo falar. E eu não vou dizer que nem o pior, mano, mas isso tá crescendo cada vez mais. Os atletas têm essa voz de influenciador agora. Sim. E às vezes o cara... Às vezes ele não sabe. Tipo, diferentemente de pessoas professores e pessoas da mídia que falam sobre isso e têm um entendimento maior, ou por estar dentro do movimento, por ter estudado muito bem o movimento, os atletas não têm essa mesma... Eu concordo. Esse mesmo background, vamos dizer assim. Sim, eu concordo. E eu acho que, tipo, até nos Estados Unidos, eles têm mais do que no Brasil, porque a maioria dos atletas dos Estados Unidos, eles passam pelo menos que acabam o ensino médio, fazem college lá, eles estudam, eles são, tipo, pessoas mais entendidas que o brasileiro, que a gente sabe a realidade aqui do Brasil, que o moleque vai jogar na base, ele não consegue estudar direito, ele treina mais do que ele tem tempo de estudar, então, tipo, ele vai fazer de qualquer jeito. E aí, tipo, são pessoas que, tipo, estudante de escola pública. O brasileiro preconceituoso que a gente viu crescer nesses últimos anos, tipo, não dá voz pra opinião dessas pessoas. E aí, só porque quando ele vira jogador e agora ele tem voz... Fama e só agora porque ele faz uns gols pelo meu time. Então, só por causa disso ele tem que se posicionar com um bagulho que provavelmente ele não faz nem ideia de como que ele nem como entende. Que ele pode ajudar. Mano. E como ele tá influenciando essas coisas. Ele não tem nem noção. Eu acho que esse papo de representatividade é muito importante mesmo. Sim, com certeza. Acho que a gente pode falar de alguns personagens do documentário que marcaram muito, assim, que eu fiquei impressionado com a densidade que era que eles história, entraram, né? De tanta coisa. da história que eles entraram no mundo de cada personagem. Mano, pra mim, não tem como, eu até te falei, o meu sonho agora é ter uma camisa 33 do Scottie Pippen. Eu acho que ele foi o segundo mais injustiçado nessa história toda. Quem que você acha primeiro? Jerry Krause? Adidas, que não fechou com o Michael Jordan. Injustiçada não, né? Que a Adidas mereceu. Não vou dizer injustiçada, mas a mais que mais se deu mal. Tá. O Scottie Pippen em segundo, porque ele pagou muito pouco dinheiro, e a Adidas que não fechou, em primeiro lugar, isolado. Se a gente não conhecia o Michael, se a gente, a nossa geração que assistiu pela primeira vez essas filmagens, veio a conhecer a história do Michael Jordan pela primeira vez, se a gente não tinha essa noção do que era o Michael Jordan, com certeza a gente não tinha a noção do que era o Scottie Pippen. Não, eu não sabia nem quem era o Scottie Pippen.
Então, pra mim, eu já tinha ouvido o nome, sabia que ele era do Bulls, mas como ele jogava, quão eficiente ele era, quão bom jogador ele era, eu não sabia como é que era, não. E o documentário faz o favor de, em episódios selecionados, adentrar o mundo do personagem principal que está contando a história, que nem sempre é o Michael Jordan. O Scott Pippen teve um episódio dele, o Dennis Rodman teve um episódio dele, o Phil Jackson teve um episódio dele, o Steve Kerr teve um episódio dele. Então, assim, a presença de personagens diferentes e com importâncias diferentes e com habilidades diferentes foi muito interessante, não só para criar aquela mística do time, porque o time sem o Dennis Rodman não ia sair tão bem na defesa, porque não ia pegar tanto rebote. O time sem o Scott Pippen não ia ganhar, segundo o Michael Jordan, porque ele falou. E se o Michael Jordan falou? Esquece. Não tem nem... Esquece. Não tem nem o que contestar. Então, essa junção de várias personalidades, de várias habilidades, de vários conhecimentos diferentes, eu acho que no final foi tão bom. Foi bom na quadra como foi bom fora da quadra. Pra gente poder ter visto. Porque rolou uma química, todo mundo entendeu qual que era o intuito da temporada, o objetivo final. Porque, por exemplo, a gente viu por muitas cenas e muitas vezes os companheiros de time do Michael Jordan reclamando de como ele treinava, de como ele puxava a galera, de como ele forçava mesmo, de como ele xingava. Ou você tem perfil para trabalhar com o Michael Jordan ou você não tem. Exatamente. E muitas vezes o Michael Jordan colocava esse jeito de trabalhar com ele dentro dos caras. Mas sim, isso é um ponto muito forte. Eu acho que o negócio é que eu acho que todo mundo no time entendeu o papel dele, todo mundo sabia o que era pra fazer. O Michael tem essa função, o Scott Pippen tem essa função, o Dennis Rodman tem essa função, todo mundo tem muito bem esclarecido na cabeça o que tem que fazer durante esse jogo. E tipo, quando você entendeu a sua missão ali, o que você tem que fazer, você começa a colocar o seu talento. E o talento daquele time era, não vou dizer o maior, porque o Golden State com Kevin Durant é um absurdo. Então, Kevin Durant, quem que é o técnico do Golden State? Steve Kerr, que jogou e ganhou. Aí é um ponto que eu entro. O quão o Michael Jordan, por ser obcecado por ganhar, conseguiu transformar esses caras que talvez não fossem tão vencedores em vencedores. Sim. Isso também é um ótimo pensamento, porque o Pippen foi o cara que o Michael Jordan pegou debaixo do braço e falou assim, não, vamos fazer você crescer, você vai ser importante. Imagina tu receber a confiança do Michael Jordan. Tipo, não, tu vai jogar junto comigo, tu é bom. Imagina o nível que esse cara chegou, que talvez ele nunca tivesse... Mano, talvez ele... Imaginado que ele poderia chegar. Talvez ele não fosse nem discutido mais, ninguém lembrasse quem era Scott Pippen se ele não tivesse trabalhado com o Michael Jordan. Sim. E, mano, até o Phil Jackson, se tu for parar pra ver, ele tava começando a carreira, ele chegou de auxiliar, né? Sim. Chegou de auxiliar no Bulls, o time jogava pro Michael Jordan enquanto ele era auxiliar, e ele chegou... Depois trocaram e ele virou técnico com um esquema que ia tirar um pouco a mão do Michael Jordan. Triângulo, né? O triângulo, mas fazer o time funcionar melhor como equipe. Puta cara foda, mano. Tinha a ideia na cabeça, implementou, deu certo, eles ganharam. Mas o quanto ele também, tipo, aprendeu a trabalhar vendo o atleta dele, Michael Jordan, em quadra, tipo, como que ele tinha que ser pra ser campeão. E que ele consegue ganhar mais 5 títulos depois que ele sai do Bulls. E é o técnico mais vencedor da história da NBA com 11 títulos. 11 títulos Phil Jackson ganhou. Mais de 11 anos ele levantou o troféu da NBA. Mano, isso é pesado, né, velho? Mais de uma década inteira ganhando. Caraca. Isso é metade da nossa vida. Ele ganhou metade dos anos que a gente viveu de título da NBA. Pra você ver o tamanho que os caras têm, mano. O Steve Kerr também, mano. Ganhou, tipo, 3 títulos já no Golden State. Foi isso, não foi? E ele ganhou 3 no Golden State, 3 no Chicago. Acho que ganhou 3 no Chicago. Ele ganhou 1 com o San Antonio Spurs. Jogador? Steve Kerr, a história dele também é muito massa, né, mano? Com o pai dele. Voltando no Scottie Pippen, eu também, mano, não sabia nada. E comecei a achar o cara muito foda, mano. O cara era muito grande. Então, e ele era tipo aquele grande rápido, não era aquele grande engessado. Sim. E tanto que ele vai pro Dream Team junto com o Michael, com... Quem mais estava no Dream Team? Magic Johnson, Larry Bird. Só os caras mais foda. Lógico, né? O Dream Team, velho. E aí o Scottie Pippen, como ele era esse braço direito do Michael Jordan, quando o Jordan sai e vai pro beisebol em 93... Em 93... Depois de ter ganhado o terceiro campeonato. Depois de ser tricampeão,
o Scottie fica como o cara mais importante do time. E ele, tipo, começa a jogar bem. Eles chegam bem, chegam na final da conferência. E aí tá no último jogo, eles estão perdendo, eu acho... eles estavam perdendo a final da conferência em um dos jogos da série. E falta um arremesso. Aquele arremesso que sempre o Michael Jordan fazia. Eles estão, tipo, se eles fizerem a cesta de 3, eles ganham. Aquele arremesso que era sempre o Michael Jordan que fazia, já que ele não tá, o natural seria ser o Scottie que faria. O Phil Jackson monta o esquema e fala pra passar a bola pro Kukoc. Que foi um puta cara injustiçado. Foi um cara injustiçado da porra. Mas no final, ele não vou dizer nem que ele voltou. Ou voltou à fama, porque ele nunca foi ruim. Os caras só resolveram fazer bullying com ele pesado, tá ligado? Porque o Jerry Krause gostava dele. Aí o Phil Jackson bota a bola na mão do Kukoc. Do Kukoc, exatamente. O Scottie fica puto, num minuto que talvez ele não tenha, de raiva mesmo, que ele não tenha pensado, tipo, nas consequências do que ele tava fazendo, ele se recusa a entrar em quadra. E fica todo mundo em choque, tipo, o Scottie desistiu de jogar, tipo, quão grande é o ego desse cara, tá ligado? Uhum. Bola no Kukoc faz a cesta, eles ganham o jogo. Aquela comemoração meio amarga, eles vão no vestiário e isso eles contam o que aconteceu no vestiário, que um dos caras tava chorando no vestiário, apesar de ter ganho, falando, Scottie, não acredito que você deixou a gente na mão. Imagina, tipo, o que foi pra esse cara, tendo tanto de crítica que ele recebeu depois disso. Sim, todo mundo fala que esse foi o pior momento do Scottie Pippen na carreira dele, e é uma parada que todo mundo já sabia na época e ele confirmou no documentário, que ele se arrepende de ter feito isso. Com certeza. Dá pra ver na cara dele, mano. Sim. Dá pra ver na cara dele na filmagem da época. O Scottie Pippen é um personagem muito interessante pra mim, cara, porque ele é o sidekick perfeito. Ele é o segundo jogador perfeito. Sim. Ele é o Robin. Exato. Exatamente, ele é o Robin. Porque além dele defender muito bem, ele arremessava muito bem, ele passava muito bem. Exato. Ele era alto, ele era forte, ele era rápido. Então, você juntar um talento desse, como o Scottie Pippen, mas colocar ele numa posição de segundo, e ainda ter o Michael Jordan... Seu time é quase invencível. Sim. E ainda você tem um cara na defesa que nem o Dennis Rodman. Sim. Que é um dos maiores reboteiros, uma das maiores figuras que eu já vi na minha vida. Eu não conhecia o Dennis Rodman antes dessa série. E é assim, é inacreditável a história dele. Mano, o que me deixou mais de cara, além de tudo que foi falado, é que ele namorou a Madonna. E dizem que ela quase, que ela queria casar com ele e ele não quis. Eu ouvi num podcast. Ouvi boatos. Mano, o Justin Bieber me contou. Eu li na revista Cara. Duas coisas que me chamaram muita atenção no Dennis Rodman foi exatamente nesse ponto, na temporada de 98, antes dela começar, o Scottie Pippen estava machucado. Ele estava com o tornozelo machucado e ele tinha que fazer cirurgia. Só que eles foram para as férias e ele resolveu não fazer a cirurgia porque ele queria aproveitar. Uhum. Na consciência de atleta, vamos dizer assim, ele teria feito a cirurgia pra ficar pronto pro começo da temporada. Sim, ele cagou porque ele sentiu que ele tava sendo cagado. Sim, porque ele não tava recebendo nada, vamos ser sinceros. O contrato dele era muito baixo. Ele era o 122º maior jogador mais bem pago da NBA, sendo que ele era tipo o segundo melhor da liga. Então, assim, ele se sentiu injustiçado e com razão. Uhum. Então, o começo da temporada de 98, o Dennis Rodman é o Robin do Michael Jordan. Ele tem que virar. E ele não quer isso. Ele não quer essa tensão de ser o segundo ao Michael Jordan. Sim. Então, no momento que o Pippen volta pro time, o Dennis Rodman pede uma licença de 48 horas pro Phil Jackson. Isso é muito louco. Pra ir pra Las Vegas. Isso é muito louco. Ele sai no meio da temporada, não liga pra mais nada, desliga tudo, tá ligado? E... nem tinha celular direito, mano, como é que o cara vai achar o Dennis Rodman, tá ligado, no país? Só se o cara estiver lá. Só se o cara estiver lá, exatamente. E, logicamente, ele passou das 48 horas e teve que voltar, teve que fazer treinamento e tudo mais. Mas só do cara precisar sair... Pra extravasar. Pra extravasar, exatamente. Às vezes a gente pensa que o cara pode extravasar, tipo, ficando 2 dias em casa, relaxando, não indo no trabalho. Mas o Dennis Rodman teve que ir pra Las Vegas pra dar uma quebrada no ritmo, porque ele tava cansado de ser o segundo. Exato. E você vê como que, tipo, o Phil Jackson também consegue ser um cara sensível que não...
Que entende o jogador. Que entende o jogador, que é humano, tipo, e como essa é uma competência necessária, tipo, pro técnico ter sucesso. Tipo, mano, você vê o Phil Jackson, eu consigo traçar muito paralelo... O Fernando Diniz, que é um psiquiatra no... Eu tava falando do Celso Roth, mano. Brincadeira. Não, é que eu vou ser clubista de novo. Fazer um... Ai, velho. Só seja, então. Mano, um paralelo com o Tite. Não, por favor, faça. Mano, na questão de entender, assim, o jogador, não que o Tite tenha deixado alguém, tipo, sair da concentração e fuder com tudo e depois voltar e o cara tá bom ainda, que no futebol brasileiro essas coisas não acontecem, a gente queima os caras em qualquer cenário. Mas na questão, mano, de como grandes técnicos de sucesso, não necessariamente todos são, tipo, grandes gestores de pessoas também. Sim, com certeza. Acho que esse é o maior talento do Phil Jackson, com certeza. Você vê na entrevista dele, né, mano? Como ele é um cara que você quer ficar lá trocando ideia com ele. Sim, mano. Eu podia escutar o Phil Jackson o dia inteiro. O dia inteiro, tranquilamente. Uma serenidade. Velho. O Phil Jackson é um personagem muito importante, Dennis Rodman também, Scottie Pippen também. Mas eu acho que a gente deve falar um pouco mais da estrela, do Michael Jordan em si. Com certeza. Uma coisa que me chamou muita atenção foi na segunda temporada dele, ele teve a lesão no pé. Sim, isso foi foda. Ele teve uma lesão no pé e teve que ficar fora na maior parte da temporada. Ele ia voltar quase nos playoffs, eu não lembro muito bem. E aí, quando ele se machucou, ele queria que esse processo de recuperação fosse acelerado. Só que, mano, não tem como, lesão é lesão. Você tem que ficar parado pra regenerar. Então ele não aguentou ficar mais nos bancos. Então ele voltou pra North Carolina, pra faculdade dele, começou a fazer um trabalho de recuperação do músculo e tudo mais, e começou a treinar escondido no Chicago Bulls, mano. Isso foi muito louco. Tipo, 5 contra 5, partida real, ele jogando. Ele falou que acho que ele mesmo se enganou no começo, falando que ele ia começar de leve, e aí quando ele viu, ele tava jogando com a galera toda. Eu tava no meio, ele tava enterrando os caralho. Tava enterrando pra porra. E ele era tipo um atleta profissional do Chicago Bulls, não é? Exatamente. Não é que ele era tipo, não é que ele não era nem conhecido na época. Ele já era a peça mais importante do time naquele momento. Com certeza. Mano. Não, e não é que ele, tipo, tinha o comprometimento de jogar no Inter de Limeira, mano. Tipo, que o cara vai treinar escondido e, tipo, ninguém vai nem saber, mano. O cara jogava no Chicago Bulls, mano. E era o astro da NBA, mano. Sim. Ele naquela época já era o jogador de basquete mais importante do mundo. É incrível essa dedicação extrema. E tem 2 pontos que eu queria falar. Acho que esse documentário, como eu falei anteriormente, ele aumenta a mística do Michael Jordan. Ele aumenta as histórias e faz com que a gente tenha novas memórias por ter assistido e por ter conseguido ver um pouco do que era o Michael Jordan no seu auge. A gente já ficou totalmente apaixonado. Com certeza. Só que a gente pensa muito que atrás de toda aquela dedicação, de toda aquela... Mano, comprometimento e trabalho duro que ele teve, não tem uma pessoa por trás. Eu acho que, apesar do Michael ter sempre sido um jogador agressivo, vamos dizer assim, ele nunca deixou barato. No seu jogador emotivo, ele jogava com muita frieza e matava mesmo quem estava em quadra. Foi muito emocionante de ver que no momento que ele ganha, todos os títulos ele chora. Mas no primeiro ele chorou horrores. O primeiro marcou muito. Mas o que eu acho que mais marcou foi o de 93, que foi quando o pai dele morreu e ele ganhou pela primeira vez. Eu acho que a gente poder ver essas cenas... Ganhou pela terceira vez. Ganhou pela terceira vez. Mas a primeira vez sem o pai dele ver. Ah, tá. Mas vai. Eu acho que a possibilidade de a gente poder ver cenas de emoção que mostram que o Michael Jordan é nada mais do que um humano, porque também chora, porque também fica em êxtase quando consegue atingir o seu objetivo, é muito impressionante ver essas cenas. Sim, mano. Porque adiciona mais do que o atributo, meu Deus, ele é o melhor atleta do mundo. O atleta, os resultados. Ele também é uma pessoa que, mano, se dedicou muito mais do que todo mundo pra atingir esse objetivo. Então, e eu acho que é uma coisa que geralmente o ser humano mesmo faz. A gente sempre tenta torcer pelo mais fraco. E depois que o Chicago Bulls foi tricampeão,
Com certeza tinha muita gente que sempre torcia pro outro time tentar ganhar do Michael Jordan. Sim. E isso vai existir em todos os esportes. Tipo, quando a gente vê o Michael Phelps cansando de ganhar medalha de ouro na natação da Olimpíada. Às vezes a gente acha que, tipo, a gente cansa de ver o cara sendo campeão e que a gente não consegue enxergar o trabalho que tem por trás disso. Sim. Pro cara chegar no topo é difícil. Agora, pro cara se manter no topo por tanto tempo, Exatamente. aí que, mano, É mais difícil ainda. é muito mais difícil. O cara tem que ter muita força mental pra manter o foco dele depois que ele já alcançou algum objetivo. E é isso que aconteceu, tipo, muito recentemente com algumas seleções que ganharam a Copa do Mundo, que ganharam no ano, chegaram no ano seguinte e já perderam na primeira fase. Que a Espanha ganhou em 2014, no Brasil, na Copa do Brasil foi eliminada na primeira fase. No A Alemanha foi eliminada na Rússia em 2018. A Alemanha foi eliminada na Rússia em 2018. Se eu não me engano... O Brasil de 2002 para 2006. Perdeu nas quartas, o Brasil menos mal. Uhum. Mas a França já foi eliminada na primeira fase, na Copa de 2002, o que foi uma vergonha. Depois de 98. Porque a França era campeã da Copa do Mundo de 98 e da Euro de 2000. E foi eliminada na Copa do Japão e da Coreia na primeira fase. Então, tipo, a gente vê como que é difícil manter o foco. Mesmo ganhando, mesmo atingindo o ápice dos seus resultados, Exato. continua sendo muito difícil de atingir. Exato. E outro ponto que eu queria ressaltar, que é o ponto que... Eu vou dizer que é a coisa que eu mais gostei, o aspecto que eu mais gostei no documentário foi, assim, a relação que o Michael Jordan tinha com os companheiros de equipe dele. Porque saiu notícias de uma entrevista que o diretor do documentário fez, que o Michael Jordan falou que quando essas cenas, que nunca tinham sido mostradas antes, forem passar para o público, ele estava com medo que o público tivesse uma ideia diferente do que ele era. Achasse que ele era um tirano, sabe? Uhum. Mas a questão é que ele achava isso porque os companheiros de equipe achavam isso. E eles tinham falado isso. Que eles sentiam medo de treinar com o Michael Jordan. Eles falam isso no documentário. Falam isso no E é documentário. muito da hora de você ver, tipo... Que Meu, era verdade isso. que o cara realmente tá puxando, tá te esforçando, tá fazendo com que o cara treine ao máximo, mas porque ele tem um objetivo muito claro. E tem uma frase do Michael Jordan que eu acho que é que termina o 7º episódio, que é o que eu achei a melhor frase do documentário. Que é: quando as pessoas verem isso, vão dizer que eu sou um tirano. Bem, isso é porque você nunca ganhou nada. Eu queria ganhar, mas eu queria que eles ganhassem e fosse parte disso também. Eu não preciso fazer isso. Eu só faço isso porque é assim que eu sou. É assim que eu jogo o jogo. Essa era a minha mentalidade. Se não quiser jogar assim, não joga. Tipo, ele falou isso, mano. e aí ele se emocionou. Eu não prestei atenção. E ele falou... Ele se emocionou. Exatamente. Nossa, essa cena foi foda mesmo. Mano, é que eu não lembrava da frase que ele falou, mas muito foda. Essa frase tipo... Eu acho que define muito bem quem foi o Michael Jordan. É o tipo de atleta que vai aos esforços máximos de treinamento, de comprometimento para atingir o objetivo dele. Só que ele tem uma influência e uma dedicação tão grande, os resultados dele são tão bons, ele é tão foda no que ele faz, que ele puxa todo mundo ao redor dele. E ele puxa todo mundo ao redor dele, não só porque, assim, a grandeza dele reflete nas pessoas e elas se sentem meio que na obrigação de tentar alcançar ele. Mas ele faz isso puxando e trazendo os companheiros de time pra... serem tão grandes que nem ele. Exatamente. Ele só faz isso porque é assim que ele joga. Ele só sabe jogar assim. Ele não conhece outra maneira. Ele não sabe jogar de outra forma. Ele não sabe não dar o melhor dele. Exato, ele não sabe brincar, vamos dizer assim. Ele não sabe brincar. Então, meu... É como se ele falasse pros companheiros, não sabe brincar, não desce pro play. Exatamente. Eu até acho que ele poderia ser arrogante o suficiente e falar assim: mano, vocês não querem jogar? Suave. Tipo, vocês não querem se dedicar, vocês não querem se fortalecer? Beleza. Faz o de vocês que eu vou ganhar. Eu acho que ele tipo, se safou de ser babaca a esse ponto. Porque ele poderia falar, simplesmente. Sim. Tipo, se os caras não treinassem direito como ele treinava, mas mesmo assim jogasse ok, suavinho, dava pro Michael ter levado. Assim, pensando muito positivamente. Mas ele sabia que, tipo, não só ele precisava ser o melhor em quadra. Eu acho que entra muito por conta do Phil Jackson e do esquema dele. Que não é só o Michael o importante. É todo mundo. Exato. Porque não adianta, tipo, todo mundo ficar tipo, focando no Michael, porque uma hora a defesa, o esquema, vai tentar anular. E uma hora vai conseguir. E aí, se você não conseguir, tipo, consertar esse erro,
você vai perder. Foi isso que aconteceu nos primeiros anos, que eles chegavam nos playoffs, mas não avançavam. Então, assim, essa relação entre o Michael Jordan e os companheiros de time foi o que mais me chamou a atenção, porque mostra, mais do que tudo, o Michael Jordan, além de pessoa, mas mostra o Michael Jordan líder, o Michael Jordan com compaixão, com empatia, tentando ajudar o próximo. E, tipo, ele tá tentando ajudar o próximo pra conseguir, não só ele atingir o ápice, mas pra ele também atingir o ápice. Pros dois chegarem lá juntos. Exato. Então, mano, tipo, é uma parada que eu tenho a sensação de que se isso fosse mais presente, porque tem óbvios casos de esportes diferentes que as pessoas, tipo, não têm um comprometimento suficiente e por isso elas não ganham. Tipo, mas tem talento pra isso, só não se compromete. Pato. Adriano Imperador, enfim, não vou... O Adriano Imperador, acho que aconteceu uma coisa parecida com o Michael Jordan. Tipo, ele ficou muito abalado com a morte do pai dele. Sim, e não conseguiu voltar. E aí, tipo, o Michael Jordan, tipo, voltar pras origens do pai dele era voltar pro beisebol. O Adriano foi voltar pra favela, pro lugar onde ele nasceu. Sim. Onde ele se sente bem. Sim. Eu acho que dá pra traçar um paralelo. Sim, concordo. Então, assim, é muito incrível pra mim esse comprometimento que eles tiveram, a partir do Michael puxando eles, sabe? Sim. Mano, o que mais me marcou no documentário foi o que a gente já conversou aqui, que é a força que o Michael Jordan fazia pra ter uma motivação a mais quando ele precisava. Isso, mano, isso me marcou demais. Tipo, mano, não tem o que você falasse pro Michael Jordan, que depois que ele botasse na cabeça dele, já era, mano. Eu tenho vontade de falar, Michael, duvido, ó, papo reto, duvido tu arrumar um naming rights pra Arena Corinthians. Tu acha que a Arena Corinthians não ia virar Nike? A Arena Corinthians ia sair da fossa em, mano, dois dias. Outro ponto que eu queria falar é sobre o Jerry Krause, que ele é traçado no documentário como vilão do documentário, porque só acontece mesmo o Last Dance, a última dança, porque o Jerry Krause, tipo, decide que não quer mais ter o Phil Jackson como técnico. E o Michael Jordan não aceita isso. E falou mais absurdo ainda. Mesmo se você ganhar os 82 jogos, você não é o técnico do time. Você não é o técnico. Como assim, velho? E é muito... A birra, né, mano? Como é que ela evolui? Sim. E é muito, tipo... Claro, assim, que o documentário coloca ele como vilão no começo e ele não tá lá pra se defender, porque ele já morreu, né? Mas, tipo, tem muita gente que defende ele, inclusive o dono do Chicago Bulls. O dono do Chicago Bulls, que fala que ele é uma das pessoas mais doces que ele conheceu. Mas é um cara que, tipo, teve ideias erradas. Não as ideias erradas, porque ele conseguiu montar um time, tipo, por muito tempo. Ele era um ótimo olheiro, inclusive. Sim. Porque na época que ele foi olhar o Kukoc, ele trouxe ele. O Kukoc realmente era um ótimo jogador. É que pela birra que os jogadores tinham do Jerry Krause, que falava muita merda, diga-se de passagem. Falava muita merda, pela birra que eles tinham, eles fizeram, tipo, terror com o Kukoc quando ele chegou, tá ligado? Nas Olimpíadas que o Dream Team jogou contra a Croácia do Kukoc, eles destruíram. O Kukoc já fez, tipo, acho que 9 pontos no jogo, né? Eles ganharam de mais de 30 pontos. Foi um absurdo. E eu acho muito importante, eu acho que o Jerry Krause é uma peça muito importante nesse documentário, porque a gente vê, tipo, erros, óbvio, que quando você tem um time na mão, quando você tem o Michael Jordan no seu time, talvez isso nunca mais aconteça. Tipo, você tem que aproveitar ele o máximo que ele puder, se ele estiver comprometido com o time. E ele falou que se o Phil Jackson tivesse continuado, o time tivesse continuado, eles iam atrás do 7º título e provavelmente teriam ganho. Sim. E eu não duvido não que teria ganho, com certeza. Claro que não. Como que você vai duvidar do Michael Jordan, mano? Com o Scottie Pippen, com o Dennis Rodman, com todo mundo ainda. Com o Phil Jackson, não tem. Os caras ganharam 6 campeonatos, velho. Tu vai duvidar? Não vai. Não vai, mano. Para. Eu acho também uma coisa muito boa, muito bonita, na verdade, que foi a cena final, que depois que eles ganharam o 6º título, eles ainda voltaram no escritório para ter uma reunião e tudo mais, e o Phil Jackson pediu, olha, vamos prestar uma homenagem, assim, porque é a última temporada e é a última vez que a gente vai se ver. Eu quero que todo mundo escreva o que esse período com o Bulls significou pra você, que todo mundo vai ler numa cerimônia pra coroar esse final. E aí aconteceu essa cerimônia, todo mundo escreveu, todo mundo leu. O Michael Jordan escreveu um poema. O que, tipo, eu queria ver o poema do Michael Jordan. Eu queria ver, mas tá, tipo,
O que acontece é, depois que todo mundo leu, o Phil Jackson, ele acendeu uma fogueira dentro de uma latinha, assim, e todo mundo queimou os papéis. Pra simbolizar o fim eterno daquilo, cara. E, tipo... Foi lindo. Foi muito... O Phil Jackson é uma pessoa diferenciada, né, mano? Muito, muito diferenciado. Diferenciada. Tipo, pra pensar em fazer isso como cerimônia final, pra todo mundo se despedir, todo mundo poder colocar os sentimentos e falar o que significou. Puta, incrível, mano. Eu acho que foi um final perfeito pra série. Mano, se eu fosse muito rico a ponto de ter uma empresa que pudesse contratar o Phil Jackson, ele seria meu diretor de RH. Tem uma ótima ideia. Então. Tem uma ótima ideia. Você vê aí Mark Zuckerberg, se quiser, estiver precisando aí no Facebook. Chamou o Phil Jackson. Phil Jackson é uma boa aposta. Esse menino tem futuro. Só ganhou 11 títulos da NBA, mais nada. Mas então, mano, acho que é essa análise do documentário. Acho que a gente tocou em vários pontos, principalmente as coisas que chamaram a nossa atenção. Exatamente. Falamos tudo da nossa pauta, o que é mais importante. Exato. E pra mim, se eu fosse dar uma nota pro documentário, eu daria 9,5. Só não dou 10 porque eu ainda acredito na possibilidade de me surpreender com mais documentários. Eu acho que esse documentário vai colocar em outro patamar, assim, os documentários de esporte em geral. Uhum. Muito ansioso para um documentário do Cristiano Ronaldo e do Messi também. Uhum. Deve ser muito, muito da hora. E pra mim me surpreendeu muito, assim. Eu recomendo muito até pra quem não gosta de esporte. Sim. De assistir a série, porque a série... Essa é realmente uma dica válida. Mesmo que você não goste de basquete, não goste de esporte, não assiste nenhum tipo de esporte, essa série vale a pena porque ela é boa não só pelas imagens dos campeonatos e tudo mais, mas pela história, pelo contexto todo, pra você entender também. É uma história, assim, de filme mesmo. Sim, sim. E é muito da hora que desde o começo você vai assistindo aquilo e, tipo, não é, tipo, cenas gravadas por atores. Tipo, mano, se fosse um filme fictício já seria muito bom. Mas aconteceu, tá ligado? Sim. Então, a gente só tem que apreciar o que foi o Michael Jordan, o que foi o Chicago Bulls, apreciar esse documentário maravilhoso que a ESPN fez. Em parceria com a Netflix, graças a Deus. Exato. Pra distribuir pra todo mundo. Ficou muito mais fácil. Então, se você quiser mandar o seu comentário do que você achou do documentário, se você assistiu, se você não assistiu, manda aqui pra gente o que você acha. O e-mail vai estar aqui na descrição. Então, a gente agradece você por ter ouvido mais um episódio e até a próxima. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Feedbacks serão bem aceitos. Muito bem aceitos. E fiquem até a nossa próxima discussão, que a gente não sabe qual é, mas nem quando vai ser, que a gente tem certeza que vai ser boa. Não, lógico. Eu fui Leonardo Waze. Eu fui Dedé Ramos. E este é o Salve. moleque.